apresentar um trabalho de Projeto Caminhar, do professor Dorilan, e a gente vai entrevistar o pastor Everaldo, que ele é pastor e ele também é professor aqui na Escola José Cláudio de Araújo. Qual é o seu nome, idade e profissão? Bem, meu nome é Francisco Everaldo Rodrigues de Brito, idade eu tenho 50 anos, e a minha profissão, eu tenho duas profissões, né? Eu sou professor aqui na escola, sou formado em matemática, né? Habilitado e especialista em matemática, e também sou formado em teologia, que é a área que eu exerço o pastorado. Sou pastor da Assembleia de Deus, congregação, é um bairro que eu tomo de conta ali na Betânia, aqui na Betânia, onde a gente se reúne no templo, ali na avenida principal. É lá a nossa congregação, nossa igreja, onde um grupo de irmãos se reúnem continuamente. A segunda pergunta é: há quanto tempo você exerce a sua fé? A minha fé eu exerço há 40 anos. Eu me converti, eu tinha mais ou menos a idade de 10 anos, e já tenho 50, né? E a minha conversão foi um ato de um milagre de Deus, né? Porque eu, vindo da igreja católica, era participante, eu, meu pai, minha mãe, éramos católicos, mas quando Deus tocou no coração do meu pai, ele se converteu, tornou-se evangélico, e depois um dia eu estava num culto normal, quando de repente eu senti aquele chamado, aquele convite de Deus, que eu o aceitasse. E a partir daquele dia, eu aceitei Jesus como Senhor e Salvador da minha vida e tornei-me um crente em Jesus, tornei-me um evangélico, tornei-me um servo de Deus. A partir daí, exerço o meu cristianismo, exerço a minha fé cristã, crendo em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, como único e suficiente. E nisto eu creio, nisto eu prego, nisto eu confio. Isso é a firmeza da minha fé, é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, como regra de fé e base para a minha vida espiritual. A terceira pergunta é: como é que você exerce a sua fé na família? A minha fé com a minha família, nós temos, graças a Deus, uma família onde todos são evangélicos, todos são crentes em Jesus. Eu, a minha esposa Angélica e mais 2 filhos, o Israel e o Isaac. Somos uma família totalmente voltada para o serviço na obra de Deus. Eu trabalho aqui manhã e tarde, mas todas as noites o nosso horário é destinado à obra de Deus, e a qualquer instante em que um irmão ou uma irmã precisar de uma situação de ajuda, de aconselhamento ou de uma visita, nós estamos sempre prontos a atendê-los. Então eu tenho uma família que vive e tem esse entendimento que, como servos de Deus, também somos servos da igreja dele. Então servimos na palavra, servimos no louvor, servimos nas orações, no acompanhamento de aconselhamento, no acompanhamento de evangelismo nas praças, nas casas, né? Tudo isso faz parte do decorrer de um pastor. E para a glória de Deus, eu não faço isso sozinho. A minha esposa me ajuda continuamente, uma mulher de oração, uma mulher que é muito atuante com as irmãs da igreja, e os meus filhos me ajudam também na parte musical, na parte de mídias, mas todos trabalham na obra do Senhor. Todos são úteis, todos têm um serviço de servir a Deus, de servir a igreja e de servir aos irmãos, com muita alegria. Sou um homem muito abençoado pela família que Deus me deu, para a glória de Deus. Complementando a pergunta da família, você cria no cristianismo desde a infância? Como cristianismo, na realidade, como católicos e protestantes creem, então o cristianismo, toda a vida nós cremos, né? Eu já nasci num lar católico, fui batizado no catolicismo, né? Então nós temos, como igrejas brasileiras, uma visão cristã. Então toda a vida fui cristão, né? Tanto na era do catolicismo, quanto depois no protestantismo.
mas toda a vida tive o cristianismo como, né, regra da minha vida. Todos os dias da minha vida eu fui cristão, sou cristão e serei cristão. Como foi o seu chamado pro pastoral, pro sentido pastoral? O meu chamado para o serviço pastoral, ele decorre de uma história de dedicação. Desde a minha juventude, que eu trabalho em todos os departamentos da igreja. Departamento de ensino, departamento de jovens, departamento de obreiros, e isso foi fazendo com que a própria igreja reconhecesse esse meu chamado. Através de quê? Desse reconhecimento, você começa a crescer na igreja no sentido hierárquico, no sentido de serviço. Depois me tornei diácono, depois me tornei presbítero, depois me tornei evangelista e agora sou um pastor da igreja. Mas tudo isso é a própria igreja que reconhece, é a própria igreja que vê em você o dom de Deus, as habilidades que Deus lhe concedeu na sua vida. E quando a igreja reconhece isso, a igreja vai lhe dando mais responsabilidades. Essa é a visão da igreja. Quanto mais cargos você tem, mais servo você fica, menor você fica. Você fica mais útil a ela, para servir a ela. É diferente do mundo quando alguém é prefeito, é uma autoridade, na igreja é diferente. Quanto mais cargos você tem, mais servo você é. Mais serviço você tem que mostrar para aquelas pessoas que estão ao seu lado e que precisam de você, precisam da sua ajuda, precisam da sua oração, do seu aconselhamento, da sua palavra. E isso, né, nos torna pessoas que servimos a Deus e precisamos andar com Ele continuamente. Então eu creio que a minha vocação em Cristo é uma vocação de chamada, né? Uma vocação que eu posso dizer que isso me deixa feliz. Estar servindo a Deus, estar andando com Deus, estar obedecendo ao chamado que Deus me deu. Isso é o chamado, isso é a vocação em Cristo. E se somos chamados, somos hoje, a partir do instante que você se sente chamado, você se sente na obrigação de dizer: eis-me aqui, Senhor. Estou pronto para fazer a tua obra, pronto para fazer o teu chamado, pronto para fazer a tua missão, né? E creio que Deus tem nos abençoado poderosamente. No decorrer da minha história cristã, a gente vai vendo os frutos, os filhos na fé, pessoas que a gente ganhou para Jesus, pessoas que entraram a partir de uma pregação sua, de uma evangelização, de uma conversa. E quantas pessoas o Senhor já fez ingressar no caminho através de pregações minhas. E para a glória de Deus, em quase todas as denominações aqui em Mucambo, eu vejo frutos, né, de pessoas que são crentes, mesmo não estando congregado na minha igreja que dirijo, mas tem pessoas em várias denominações que aceitaram a Jesus pela pregação da palavra de Deus, pelo ensinamento da palavra de Deus, que servem a Deus pela palavra que eu lhes dei. Isso me deixa muito realizado como pastor, como servo de Deus, como filho de Deus. Há quanto tempo você exerce o cargo de pastor? Como pastor consagrado mesmo, só 4 anos, né? Mas toda a vida, como já disse, tive essa ação mesmo sem ter o título, né? Agia sem ter a consagração, a separação para aquilo. Mas como pastor mesmo, com a igreja fixa, né? Com a igreja que eu realmente escrito aqui, isso aqui são membros da Igreja Assembleia de Deus Betânia, são 4 anos. Somos 4 anos fundados do zero e para a glória de Deus já temos média de 50 irmãos, né, irmão Davi? 50 irmãos numa igreja já abençoada, consagrada por Deus. Como foi o seu chamado? O meu chamado é Deus falar com a gente, é Deus dar convicção a gente, né? Dar convicção de que o que você está fazendo tem o respaldo dele.
Então você faz com convicção, você faz sem medo de agradar alguém ou desagradar alguém, você não passa isso para a sua cabeça. Porque aquele que te chamou, aquele que te ordenou, aquele que te comissionou, ele te dá autoridade para você dizer e não ter medo, né? Porque foi Deus que me deu essa autoridade. Deus me delegou esse chamado de ser um servo dele, de fazer a obra dele com alegria, com prazer, com entrega, com todas as forças da minha vida. Então o chamado é isso. O chamado é quando você faz algo que lhe deixa feliz, lhe deixa completo, lhe deixa realizado, né? Porque você vê o agir de Deus através da sua vida. Qual é o seu dom preponderante? Creio que o meu dom preponderante é o dom do ensino. A Bíblia nos dá vários dons, né? O dom de ensinar é um deles. E creio que pela minha própria formação como professor também secular, na área da matemática, e eu me tornei também um professor de Bíblia, né? Eu leio a Bíblia desde que aceitei Jesus, da idade de 10 anos, então eu tinha um compromisso de ler a Bíblia todo dia. Então, nesse andar de ler a Bíblia todo dia, eu consegui ler a Bíblia já várias vezes, né? Várias vezes. E esse meu amor pela Bíblia, essa minha dedicação, essa minha entrega pela Bíblia, de aprender mais dela, fez com que eu me tornasse um professor de Bíblia. Hoje eu ensino até em faculdades de teologia, né? Em outras cidades do Ceará, onde tem polos de faculdades teológicas. Eu sou também professor de teologia, além de ser professor de matemática aqui. Então, é o dom de ensinar, né? Uhum. Aqui a sexta pergunta é: o que você acha do ensino religioso e social? O ensino religioso, nós vivemos dias assim muito difíceis na escola pública, na escola brasileira, porque muitas de forma sutis, muitas ideias foram sendo colocadas na escola. Então, Deus foi se tornando algo chato para as pessoas e até para alguns professores que não creem. Então, para que tenha essa escola, para que a escola tenha esse ensino religioso, nós temos que ter o cuidado de não pregar doutrinas, de não pregar dogmas, e sim falar de Jesus como exemplo, falar de Jesus como pessoa, como exemplo, e não como dogmas de religiões, de crendices. Então eu creio no ensino religioso, tendo Jesus como centro, como exemplo e como aquele que nós poderíamos olhar para ele e nos espelhar e formar uma sociedade com caráter, uma sociedade com visão, uma sociedade com respeito e principalmente uma sociedade que ama um ao outro, né? Que ama um ao outro. Quais momentos você teve maior crescimento, tanto profissional quanto espiritual? O meu maior crescimento, eu creio que foi a partir do casamento. Quando a gente casa, a gente foca mais, né? Então, dos meus 30 anos para cá, eu tenho notado um crescimento bem maior espiritual, né? Até porque eu não sou mais só um, sou dois, não só, né? Então, fui duplicado. Eu e minha esposa somos um só, e ainda tem mais filhos. Então, como pessoa, como pastor, como professor, a compreensão aumenta, a maturidade aumenta. Então, eu creio que dos meus 30 anos para cima, eu evoluí como, né, pastor e como professor. E o que você tem por objetivo final, tanto na profissão da escola, quanto na profissão religiosa? Na profissão escolar, como professor, a gente é um eterno sonhador, né, no sentido de que os alunos aprendam mais, mas cada vez não está sendo tão fácil esse sonho. Mas na área espiritual, meu sonho é ganhar cada vez mais vidas para Jesus, levar mais pessoas a Cristo. Esse é o meu maior sonho. É que, se eu pudesse levar todas as pessoas a Cristo, alcançasse elas e dissesse: Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, Jesus é a porta.
esse seria o meu maior prazer, levar o maior número de pessoas para conhecerem a Cristo. Não a uma religião, não a um dogma, mas que elas conhecessem a Cristo e prosseguissem em conhecê-lo eternamente. Até porque a infinitude de Deus é tão grande que cada dia das nossas vidas, por mais que nós o conheçamos, nunca o conheceremos por completo. Cada dia aprenderemos mais de Deus. Então foi isso, né? Essas foram as perguntas. Obrigado, pastor Everaldo. Essas foram as perguntas e esse foi o nosso trabalho. Eu quero agradecer, né, essa oportunidade que o 8º ano me concede, de ter me escolhido, ao professor Dorilan também, que foi nosso aluno aqui na escola, José Cláudio de Araújo, né? Que Deus continue abençoando o seu trabalho, confirmando suas ideias, né, e propositando com que esses alunos tenham cada vez mais uma visão abrangente, uma visão ampla, plena, né, de conhecer a Cristo, né? Porque um projeto desse é muito importante para que as pessoas vejam as diversas religiões e tenham as opções de escolherem a qual possa escolher, né? A qual possa querer um dia fazer parte. Então, que Deus abençoe a todos vocês, a todos os alunos que nos assistem, que Deus abençoe a vida de vocês e encha vocês de paz, de amor e de alegria. Deus abençoe.